No dia 26 de junho de 2017, após meses tentando, Pedro Ruiz, de 22 anos, finalmente convenceu sua namorada a ajudá-lo a gravar um vídeo. Havia um bom motivo para ela ter relutado em fazer isso. Esse vídeo teria uma façanha tão perigosa e tão espetacular que Pedro esperava o levaria, junto com seu novo canal no YouTube, à fama viral. E de fato, isso o tornaria famoso, mas não da maneira que ele desejava e a um preço extremamente alto. Pedro Ruiz e sua namorada, Mona Lisa Pérez, de 20 anos, frequentemente trabalhavam juntos para gravar conteúdo para o vlog familiar de Mona Lisa. O conteúdo geralmente era baseado no dia a dia deles como jovens pais de uma menina de 3 anos, mas às vezes também incluía pegadinhas e acrobacias. As acrobacias que eles tentavam eram geralmente inofensivas. Um vídeo girava em torno deles, comendo pimentas ardidas, enquanto outro mostrava Mona Lisa pregando uma peça em Pedro, fazendo-o comer um donut polvilhado com talco de bebê em vez de açúcar. Em outro, o casal descobria com alegria que Mona Lisa, agora grávida do segundo filho, teria um menino. Após apenas alguns meses, o canal de Mona Lisa já tinha cerca de 2.000 inscritos. Esse sucesso deixou Pedro extremamente animado. Ele frequentemente especulava sobre o que o casal poderia fazer quando tivessem mais seguidores e passava muito tempo pensando em como consegui-los. Em 2017, ele teve uma ideia. Lançaria seu próprio canal com foco em acrobacias impressionantes e arriscadas. A primeira dessas acrobacias envolvia uma arma de fogo, que ele queria que Mona Lisa manuseasse. Ele pretendia que ela atirasse em um livro grosso de capa dura. Alguns testes que ele havia feito o convenceram de que o livro facilmente pararia uma bala. Na verdade, ele estava tão certo disso que seguraria o livro na frente do peito, enquanto Mona Lisa atirava de uma distância de apenas um braço. Ao longo da história, houve vários casos documentados de livros parando balas, como a história de Charles W. Merrill, um soldado da União que lutou na Guerra Civil Americana e foi salvo de uma morte provável, quando uma bala de mosquete atingiu e não conseguiu penetrar uma Bíblia que ele mantinha no bolso do peito. Talvez tenha sido uma história como essa que inspirou Pedro, mas Mona Lisa não se deixou convencer tão facilmente. Pedro levou 2 meses para convencê-la a aceitar seu plano, mas em junho de 2017 ela finalmente cedeu. Ela concordou em participar da façanha com a garantia de Pedro de que seria seguro. No dia 26 de junho, ela e Pedro reuniram 30 amigos e familiares, incluindo a filha de 3 anos do casal, para uma plateia ao vivo. E se prepararam para realizar a façanha do lado de fora de sua casa em Minnesota. Com 2 câmeras gravando, Pedro segurou uma enciclopédia de capa dura na frente do peito. Mona Lisa, preocupada com a segurança dele, pediu várias vezes para que ele desistisse da façanha, chegando até a chorar em um momento. "Eu não vou fazer isso", ela disse. "Eu não posso, amor. Se eu te matar, o que vai acontecer com a minha vida?" Pedro, no entanto, estava irredutível. Eventualmente, depois de muita hesitação, Mona Lisa atirou. A bala atingiu o centro do livro, atravessou a enciclopédia de frente para trás e entrou no peito de Pedro. Ele desabou de imediato e morreu em minutos, apesar dos esforços de amigos e familiares. Ao chamar os serviços de emergência e prestar os primeiros socorros, a polícia ficou chocada com a cena que encontrou ao chegar. Para essa façanha, Pedro havia escolhido uma Desert Eagle dourada, de calibre .50, que, disparada à distância de um braço, poderia facilmente atravessar uma parede sólida, quanto mais um único livro. É provável que os testes que Pedro realizou, que o convenceram de que uma única enciclopédia de capa dura seria suficiente para protegê-lo, tenham sido feitos em condições diferentes, possivelmente atirando no livro de um ângulo ou enquanto o livro estava no chão. Após o acidente, Mona Lisa foi presa. Embora a ideia tenha sido de Pedro, considerou-se que ela tinha a responsabilidade final por disparar o tiro que o matou. Ela foi condenada a 6 meses de prisão, com condições especiais que permitiam cumprir a pena alternando 10 dias na cadeia com 10 dias em casa.
Dessa forma, ela poderia permanecer pelo menos parcialmente presente para sua filha e administrar melhor sua gravidez em andamento. Mona Lisa também foi proibida de possuir qualquer arma de fogo e impedida de obter qualquer lucro de qualquer forma com o acidente. Mona Lisa cumpriu sua sentença e voltou a levar uma vida normal. Mais tarde, ela fundou uma marca de roupas. O segundo filho de Pedro nasceu em setembro de 2017, 3 meses após a morte prematura de seu pai. No dia 17 de janeiro de 2015, um maquinista de um trem Metrolink em direção ao sul, perto de Los Angeles, viu uma pessoa nos trilhos à frente. O indivíduo ficou imóvel por um momento, depois assumiu uma posição de corredor antes de começar a correr. Mas, em vez de correr para a esquerda ou para a direita para sair do caminho do trem, a pessoa correu em linha reta pelos trilhos, como se acreditasse que poderia ultrapassá-lo. O maquinista acionou a buzina do trem e puxou o freio de emergência, torcendo desesperadamente para conseguir parar o trem antes que fosse tarde demais. Greg Plitt era um ator de destaque e influenciador de fitness. Nascido em Maryland em 1977, ele serviu por 5 anos como Ranger do Exército dos Estados Unidos antes de começar a construir sua carreira como personal trainer e porta-voz de várias marcas de fitness. Sua dedicação ao fitness lhe proporcionou um físico excelente e, após criar seu próprio programa de exercícios, ele apareceu em inúmeras revistas, incluindo Men's Health, American Health and Fitness e Maxim. Além de participar de reality shows como Friends to Lovers e Secret Millionaire, ele também assumiu alguns papéis na TV e no cinema. Por todos os padrões, sua carreira ia extremamente bem, e ele era uma figura pública popular e muito querida. Muitas pessoas que trabalharam com ele comentaram sobre seu profissionalismo e educação e observaram que ele estava sempre disposto a fazer um esforço extra para garantir o sucesso de qualquer projeto em que estivesse envolvido. No dia 17 de janeiro de 2015, Greg visitou um subúrbio de Los Angeles para gravar conteúdo para a marca Whey Up Protein, pertencente à empresa Shadow Bebidas e Snacks. A empresa tinha uma relação de trabalho de longa data com Greg, na qual o pagavam para atuar como porta-voz. E também para gravar conteúdos sobre exercícios que eles usariam para promover seus produtos. No entanto, ele não era funcionário da empresa, e eles não influenciavam o conteúdo, apenas exigiam relação com saúde e condicionamento físico. Trabalhando com uma equipe reduzida de 2 operadores de câmera, Greg decidiu filmar em trilhos de trem no subúrbio. Ele já havia filmado treinos nos trilhos antes, mas agora queria parecer que corria mais rápido que um trem em alta velocidade. A pequena equipe de filmagem preparou a cena e Greg aguardou-a na aproximação de um trem. Depois de algum tempo, um trem Metrolink indo para o sul fez uma curva próxima e se aproximou em alta velocidade. Greg começou a correr, mas em poucos segundos foi alcançado pelo trem, que o atingiu e o lançou para fora dos trilhos, matando-o instantaneamente. Após o acidente, houve algumas especulações sobre o que havia dado errado, embora, como Greg não sobreviveu, nada pudesse ser confirmado de forma conclusiva. Alguns que o conheciam acham que ele pode ter pensado que o trem estava em outro trilho, não no que ele corria. Se esse fosse o caso, ainda teria criado um efeito visual dramático, mas ele não teria ficado no caminho do trem em nenhum momento, como aconteceu quando o trem fez a curva. Greg teve apenas alguns segundos para determinar em qual trilho o trem estava, e ele poderia ter calculado errado se acreditasse que o trem estava em um trilho adjacente e não no trilho em que ele estava. Isso explicaria por que ele não tentou sair do caminho. A empresa para a qual Greg estava filmando o conteúdo isentou-se de responsabilidade e, de fato, eles não determinaram o conteúdo relacionado a exercícios que Greg filmava para eles. Parece ter sido uma decisão do Greg, assim como foi decisão dele não buscar uma autorização antes de filmar, nem notificar a operadora da ferrovia. Greg fez muita falta a todos que o conheciam, muitos dos quais custaram a acreditar que ele pudesse ter cometido um erro tão fatal. Flores,
Velas e equipamentos de treino foram deixados em sua memória no local onde ele morreu por várias semanas após o acidente. Agora ele é lembrado com carinho por aqueles que o conheceram, e o conteúdo que ele gravou durante sua vida continua motivando outras pessoas em sua jornada fitness. Em ambos os casos, o desejo de criar um vídeo especialmente chamativo resultou na morte prematura de um influenciador. No entanto, essas são apenas duas de muitas histórias de pessoas que, em busca da fama viral, faleceram em acidentes causados por elas mesmas.